A paz do Senhor Jesus Cristo, aos meus amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Uma vez mais, aqui estamos para juntos meditarmos na palavra do Senhor, nosso Deus. E hoje estaremos meditando em uma passagem no livro de Apocalipse, o livro das revelações. Eu amo muito os livros da Bíblia Sagrada, porém tem alguns livros que se identificam, ou que nós nos identificamos mais, nós sentimos uma mensagem assim falando muito aos nossos corações, e Apocalipse é um deles. Vamos orar? Porque sempre devemos buscar o Senhor em oração. Amado Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de poder, meu Deus, ler a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra junto com o Teu povo. Venha falar conosco, venha falar com todos aqueles que estarão ouvindo a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Maravilha, maravilha, maravilha de Deus. Desde já, eu quero mandar um abração de todo o coração. Receba meu abraço fraternal aí. E também a minha gratidão a todos os inscritos do nosso canal e também minha gratidão aos novos inscritos do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Você ou vocês são muito bem-vindos aqui. Juntos nós estaremos conhecendo as Sagradas Escrituras. O Senhor Jesus, ele disse, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Cristo também deixou bem claro, examinai as Sagradas Escrituras, porque elas dão testemunho de mim. Amados irmãos, nós iremos meditar na palavra que está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, ou a partir do versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 cartiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e o não são, e tu achaste mentirosos. E sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não negaste, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu cartiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Somente até aí. Amados irmãos, nós somos sabedores que o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra o início da igreja primitiva. O início da igreja primitiva. E ali em Atos dos Apóstolos nós observamos que Deus usou o apóstolo Paulo e também usou membros da equipe do apóstolo Paulo e também usou alguns irmãos que fugiram da perseguição que iniciou ali na igreja em Jerusalém, quando mataram o diácono Estevão a pedradas. Vários discípulos se espalharam e diz a Bíblia que onde eles chegavam, eles iniciavam a obra missionária ou dava prosseguimento à obra missionária. Isso prova que perseguição sempre existiu contra a igreja. Isso prova que a perseguição também não é capaz de dar fim à obra missionária, acabar com o cristianismo, acabar com a igreja, porque a igreja ela é uma instituição criada pelo próprio Deus. A igreja é o templo do Espírito Santo, a igreja é um organismo vivo. Entre algumas igrejas que Atos dos Apóstolos nos mostra, existe a igreja em Éfeso. Existiu a cidade de Éfeso. Ali o apóstolo Paulo ficou pastoreando cerca de 3 anos. E aquela igreja, amados irmãos, ela foi pastoreada pelo apóstolo Paulo. A igreja de Éfeso ela foi pastoreada pelo apóstolo Paulo.
ela foi pastoreada por Timóteo, um dos obreiros mais próximos do apóstolo Paulo. Ela também foi pastoreada pelo apóstolo João, esse mesmo aqui que escreveu Apocalipse. A igreja de Éfeso era uma igreja que nasceu debaixo de fogo, ou seja, debaixo de oração, debaixo da palavra de Deus. Era uma igreja avivada, era uma igreja doutrinada, uma igreja de princípio. É uma igreja que nasceu em meio à idolatria, mas é uma igreja que permaneceu de pé. E o apóstolo Paulo fez um discurso de despedida para aquela igreja. Isso está em Atos dos Apóstolos, se me vai à memória, capítulo 20. E Paulo se despede daquela igreja. E diz a Bíblia que no discurso Paulo diz para aquela igreja: eu sei que depois da minha partida surgirão entre vós lobos devoradores que procurarão desviar o rebanho. Mas as minhas mãos estão lavadas, porque enquanto eu estive aqui eu procurei pregar, anunciar o pleno conselho de Deus. E dessa forma o apóstolo Paulo se despede da igreja de Éfeso. Passaram-se então vários anos, passaram-se então muitos anos até que chegamos aqui no livro de Apocalipse. O livro de Atos dos Apóstolos, onde fala sobre o início da igreja em Éfeso, cobre um período de aproximadamente 30 anos, do capítulo 1 até o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, segundo informações que chegou a ter meu conhecimento, cobre um período ali de 30 anos da igreja primitiva. Ai, irmão Edmilson, como você pode deduzir ou imaginar isso? Nós deduzimos, nós buscamos informações bíblicas e informações extras bíblicas, como por exemplo, em Atos dos Apóstolos, fala sobre o rei Agripa, fala sobre o rei Antipas, fala sobre Pilatos. E aí é só você buscar na história extra bíblica para tentar descobrir quando que esses reis reinaram. Lembrando que eles reinaram submisso à liderança principal de Roma. E aí você vai buscar quem estava reinando em Roma nessa época, quem era o imperador principal. Aí nós buscamos informações e as informações caem sobre o imperador Nero, por aí vai. Aí você vai descobrir, você vai estudar sobre Nero, sobre Vespasiano, sobre Tito. Aí entra também sobre Domiciano, que foi um dos imperadores mais cruéis contra a igreja. E chegamos aqui no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, amados irmãos, ele foi escrito aproximadamente entre o ano 90 a 95 depois de Cristo. Entre o ano 90 e 95 depois de Cristo. Ou seja, aproximadamente 60 anos depois que o Senhor Jesus foi para o céu. E a palavra do Senhor nos diz que o apóstolo João, que foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus, porque Jesus teve 12 apóstolos. E entre os 12 apóstolos se destacaram 3, Pedro, Tiago e João. E a palavra do Senhor nos mostra que o apóstolo João, ele foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Agora não dá para mim pregar trazendo uma biografia, o currículo, a história do apóstolo João, porque o objetivo do estudo não é esse. Quem sabe... não, inclusive eu me recordei, né? Se me fala a memória, tem um vídeo aqui no canal, Embaixadores de Cristo, um vídeo que fala sobre a biografia do apóstolo João. Se você tiver curiosidade, você pode estar estudando, ouvindo essa palavra para você conhecer um pouco mais sobre o apóstolo João. E ali diz a palavra de Deus que o apóstolo João ele foi levado para a ilha de Pátimo. Essa ilha que no passado ficava num lugar chamado Pátimo, até hoje existe essa ilha chamada Pátimo. E essa região, ela fica hoje, antigamente ela ficava numa região conhecida como Ásia Menor. E essa região chamada de Ásia Menor, no passado, hoje ela fica ali na região da atual Turquia.
E o apóstolo João foi levado ali para a ilha de Pátimo, e as informações que temos é que ele foi mandado para lá a mando do imperador Domiciano, que auto se intitulava Deus. E os apóstolos aprenderam a se curvar perante Deus, perante o próprio Senhor Jesus, que é o próprio Deus. Aleluia! E no capítulo 1, João diz, né? E eu, irmão, vosso irmão. Quer ver? Tá bem aqui. Cadê? Apocalipse capítulo 1, versículo 9. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Cristo, estava na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então está aqui o motivo que levou ele a passar por essa experiência. Em Pátimo, o apóstolo João já estava idoso. Sim, o apóstolo João já estava com seus aproximadamente 90 anos de idade, porque o apóstolo João, quando começou a seguir a Jesus Cristo, acredita-se que ele estava entre os discípulos mais novos de Cristo. João poderia ter seus 17 anos aproximadamente quando ele começou a seguir a Jesus. E era normal dentro da cultura judaica um rabino ter os seus seguidores. E a gente vê lá, né, tem a história lá de Gamaliel, que tinha os seus discípulos, era um ensinador da palavra de Deus e assim por diante. E a palavra do Senhor nos diz, né, que o apóstolo João ele recebeu muitas revelações da parte do Senhor. Se você tiver curiosidade de saber que revelações são essas, eu aconselho você a ler o livro de Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 22. Entre algumas revelações, João recebeu revelações sobre algumas das principais igrejas daquela época, ou por que não dizer as principais igrejas daquela época, né? E quais são as igrejas que a Bíblia fala, né? A igreja de Éfeso, a igreja de Esmina, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia. Deixa eu ver se ficou alguma para trás aqui. Então, amados irmãos, essas igrejas, e Deus falou com o apóstolo João, ao anjo, o texto bíblico nos mostra, né, que Deus entregou a mensagem, ao apóstolo João, porém foi passando de mão em mão, né? Deus entregou para Jesus, Jesus entregou para o anjo entregou para o apóstolo João. Lembrando que a palavra anjo na Bíblia tem dois significados. Tem anjo que aponta, a palavra anjo aponta para anjos como seres angelicais, que possuem asas, mensageiros, e anjo também que aponta para o pastor da igreja. Porque o pastor da igreja, Deus também chama ele de anjo, é o que está escrito aqui na Bíblia. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve, assim diz o Senhor. E a igreja de Éfeso, eu vou resumir aqui, que o objetivo hoje não é ser tão extenso, é apenas um comentário bíblico, não é um estudo. E a igreja de Éfeso era uma igreja de oração, era uma igreja do primeiro amor, era uma igreja dedicada a Deus. Porém, com o passar do tempo, em meio a tantas lutas que aquela igreja enfrentou, aquela igreja, em meio a tantas lutas, tantas aflições, perseguições e outras dificuldades, aquela igreja havia abandonado o seu primeiro amor. A maior prova que aquela igreja era uma igreja bastante avivada, você encontra isso aí em uma das cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele escreveu entre 12 a 13 cartas. E o apóstolo Paulo também escreveu uma carta à igreja de Coríntios. E nessa carta, o apóstolo Paulo ele fala sobre eleição e predestinação. Ele fala que a salvação é pela graça. Ele fala que os judeus e os gentios são unidos mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Paulo ora também em favor dos Efésios. Temos Paulo falando sobre os dons ministeriais para a igreja, quando Paulo diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para doutores.
Paulo fala sobre a santidade cristã, deve ser diferente, é diferente do mundo, né? E um dos textos mais conhecidos da casa do apóstolo Paulo é o texto de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, quando Paulo diz, né, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestível de toda a armadura de Deus, porque aquela igreja enfrentou também momentos de lutas espirituais, e Paulo sabia que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E Paulo quis transmitir essa mensagem para aquela igreja, mostrando que a luta deles não era contra os soldados romanos, não é contra os judeus, não é contra as oposições humanas, mas contra o próprio diabo. E nesse texto, né, nós aprendemos a depender cada vez mais do Senhor. Inclusive, estou tentando encontrar aqui um texto bastante... Cadê aqui? A igreja de Éfeso foi uma igreja que buscava o Senhor, uma igreja que dependia do Senhor. Mas o tempo passou e aquela igreja deixou o seu primeiro amor. E Deus então enviou uma carta para a igreja de Éfeso, dizendo, né, eu sei as tuas obras, vocês crentes da igreja de Éfeso, são crentes trabalhadores, são crentes pacientes, são crentes que têm paciência, são crentes que têm se dedicado à pregação do Evangelho, têm se dedicado à obra de Deus, à minha obra. Porém, eu tenho contra vocês algo. Vocês deixaram a sua primeira caridade. E em outras traduções bíblicas, a palavra não é caridade, é amor. Então, nós entendemos, irmãos, que a igreja de Éfeso, ela havia deixado o seu primeiro amor. E quando falamos de primeiro amor, nós não estamos eu não estou me referindo àquele amor de você amar o próximo, aquele amor de você fazer atos de bondade para o próximo. Esse primeiro amor aqui, irmãos, a maioria dos comentaristas, e eu também penso e creio dessa maneira, esse primeiro amor aqui fala daquele crente que no início da sua caminhada cristã, quando ele entregou sua vida para Jesus, ele era um crente fervoroso, um crente que orava, que lia a Bíblia, que participava dos cultos de doutrina, dos cultos de libertação, dos evangelismos, era o primeiro a chegar na igreja, era o último a sair da igreja, vigílias era com ele mesmo. Mas o tempo passou e muitas das vezes esse crente ele abandonou o primeiro amor. Assim era a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso também passou por essa fase. A igreja de Éfeso também passou por essas crises espirituais. A igreja de Éfeso também foi uma igreja, interessante observar que a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor no que diz respeito à comunhão com Deus, relacionamento espiritual com Deus, mas ela não abandonou a obra. A igreja de Éfeso, ela continuou pregando o Evangelho, ela continuou sofrendo pela causa do Evangelho, ela continuou anunciando a palavra de Deus, mas faltava continuar preservando dentro dela aquela rotina de busca diária pela presença de Deus. E assim somos nós, irmãos. Deus também nos desperta para voltarmos ao primeiro amor. Quantas vezes, porque não existe supercrente, às vezes o pastor tem 10, 20, 30 anos que é pastor, às vezes a irmã tem muitos anos que é obreira na igreja, e Deus sabe a quantidade de azeite que tem dentro de nós, Deus sabe o grau de espiritualidade que existe dentro de nós, Deus sabe quanto tempo nós gastamos na oração, na leitura da palavra, quanto tempo nós gastamos falando com Ele. Deus sabe como nós estamos hoje, como nós éramos no passado. Então, muitas das vezes, você, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar àquela vida de comunhão, àquela vida de oração na presença do Senhor, nosso Deus. Amém? Chegamos ao final do nosso comentário bíblico, da nossa meditação da palavra de Deus, do nosso pequeno estudo bíblico.
Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Deus de Israel, pela iluminação da Tua palavra, pela revelação da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a voltar ao primeiro amor. Nos ajuda, Senhor, a voltar a uma vida de oração, Senhor, de jejum, de temor, de santidade. Pai, em Tuas mãos entrego todos que estão ouvindo essa palavra, porque todos nós precisamos nascer de novo, dia após dia, nos converter dia após dia, voltar ao primeiro amor dia após dia. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, eu sei que muitos continuam ainda naquele primeiro amor, Senhor, mesmo que os anos se passaram, mas muitos de nós precisamos sim, meu Deus, voltar ao primeiro amor. Abençoa, meu Deus, todos que estarão ouvindo essa palavra, venha fazer um milagre na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus nas alturas, bendito seja o nome de Jesus. Chegamos ao final do nosso estudo bíblico e eu quero convidar você que participou aqui desse comentário bíblico, compartilhe essa palavra, dê o seu joinha, faça o seu comentário e lembre-se, Jesus te ama e te chama. Não importa se a maioria não quer servir a Deus. Não importa se a maioria não quer entrar pela porta estreita. Não importa se a maioria não crê na Bíblia Sagrada. Não importa se a maioria tem uma opinião diferente da sua. Faça a sua parte. Busque a Deus, porque depois que você e eu descer a sepultura, não existe mais meio de alcançar a salvação. A salvação ela é alcançada através da fé no Deus Todo-Poderoso. É assim que nós cremos. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.